Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos fazer então a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, de onde se refletirá a vossa imagem. E com essa prece linda, nós vamos então começar a nossa conversa de hoje. Muitos nos perguntam ou nos indagam, qual é a sua religião? Quando nós falamos que somos espíritas, muitos se assustam, muitos num primeiro momento às vezes até afastam um pouquinho, abrem os olhos. Espírita, o que é ser espírita? Espírita também é de Deus, espírita também fala de Jesus. Há inúmeras comparações, são inúmeras as dificuldades de entendimento. Vamos tentar facilitar um pouco, principalmente para quem não tem o estudo, o conhecimento da codificação kardeciana, fazendo um pequeno comparativo entre o Evangelho de Jesus, ou o Novo Testamento, ou Boa Nova, e as obras da codificação. Quais são os pontos concordantes entre o Evangelho de Jesus e a doutrina? Primeiramente, a existência de Deus. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, ela inicia perguntando: o que é Deus? E a resposta é que ele é a causa primária de todas as coisas. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, ele começou dizendo o primeiro mandamento da lei de Moisés ou do Decálogo: amarás ao teu Deus de todo o teu coração e de todo o seu entendimento. Também sempre se referindo a meu Pai que está no céu. A imortalidade da alma é outro ponto concordante. Nas questões de 23 a 29 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona diversos aspectos sobre o espírito e alma, as quais são respondidas pelo Espírito da Verdade, como o princípio inteligente do universo,
e que conserva sua individualidade depois da morte. Ou seja, depois de desencarnado, a alma é a mesma que quando encarnada. Kardec nos ensina que alma, o espírito encarnado, o espírito vivendo aqui num corpo físico, e espírito despojado do invólucro físico, então quando retorna ao mundo espiritual. Jesus prega o mesmo conceito ao dizer que para alcançar o reino de Deus é necessário nascer de novo. E para nascer de novo, é preciso que o espírito, então, tome um novo corpo. E dessa forma, o espírito é preservado, porque o espírito que é imortal, é o espírito que é eterno, porque nós não vamos morrer. Imortal porque fomos criados, eternos a partir da nossa criação. Mais a vida futura. O que é a vida futura? Nas questões de 149 até a 153, Kardec discute a natureza da alma e a sua destinação, onde fica claro que após a morte, o espírito continua exatamente como partiu daqui, e que procura, por algum tempo depois, vamos assim dizer, de novos estudos, de novas reflexões, onde ele procura então um novo corpo, onde vai fazer um novo planejamento reencarnatório para que possa aqui voltar e continuar a sua caminhada evolutiva. Então, como nós já colocamos a esse respeito que se chama encarnação, ao dizer que é preciso nascer de novo, mostra a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas Jesus vai mais além. Quando está sendo julgado perante Pôncio Pilatos, Jesus diz que seu reino não é deste mundo, ilustrando-nos com a ideia de que existe muito mais além dessa vida, e que é esse reino que nós devemos procurar, o reino de Deus que todos nós almejamos. O Evangelho prega assim: a cada um segundo suas obras. Isso é uma condição, é a condicional da nossa existência. Portanto, são as nossas atitudes, são as nossas ações. Mas não basta somente crer em Jesus. Devemos fazer tudo o que ele nos ensinou. O Espiritismo concorda e amplia isso ainda. No capítulo 2 do livro 4 do Evangelho segundo do Livro dos Espíritos, fala das penas e gozos futuros, onde ele define tudo o que nós recebemos hoje é consequência de nossos atos do passado. E tudo que iremos receber no futuro é consequência dos nossos atos de agora em diante. Ou seja, a vida que temos hoje é o efeito da causa de ontem. E o que nós estamos plantando hoje, semeando hoje, nós teremos essa colheita obrigatória amanhã ou no futuro, como queiram. O Evangelho prega também: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem procede, quem age com justiça, com honestidade e respeitando as leis de Deus, pode viver em paz com a sua consciência e também com o mundo. O Espiritismo repete isso, ao dizer que é necessário a reforma íntima, na qual todos nós procuramos corrigir os nossos defeitos e as nossas imperfeições. É a tal da procura do reino de Deus. E essas ideias, elas são apresentadas onde? No livro dos Espíritos, no capítulo 12 do livro 3. As coisas nos são acrescentadas, não são necessariamente as coisas materiais, mas principalmente a paz de espírito, a harmonia, o equilíbrio, o ânimo para continuar a nossa jornada, sabendo que com nossos atos
nós estamos plantando um futuro melhor. Nos ensina Jesus: buscai e achareis. Para que se ache algo, é preciso esforço procurar. É preciso esforço para sair na busca sabendo do que se quer. Nada, se nós não fizermos nada, nada acontece. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, nós vemos na resposta: o trabalho constitui uma necessidade. Sim, nós sabemos que tem uma lei do trabalho, é a lei do progresso. Assim, vemos que não são aceitas atitudes de contemplação, de adoração, se não tiver obra, se não tivermos ações concretas. Então, é preciso sair a campo, é preciso lutar, é preciso tentar, errar, falhar, atuar, agir. Somente quem atua, mesmo que erremos muito, somente quem tenta consegue mais do que quem não faz nada. Quem não faz nada pode até não cometer erro, mas também não obtém nenhuma vitória, não adquire nenhuma virtude. Deus premia apenas aqueles que faz por merecer, aqueles que se esforçam, aqueles que buscam incansavelmente ser pessoas melhores. Recomenda Jesus: pedis e obtereis. Jesus falava aqui do valor da prece, da oração para Deus, mas é preciso saber pedir. No Livro dos Espíritos, a pergunta 660 tem a seguinte resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem, orar com justiça, com sinceridade, sabendo pedir. Não são coisas absurdas, não adianta pedirmos coisas materiais, bem terrenos, riquezas. Devemos pedir força, coragem, sabedoria para superar as provas e as dificuldades do nosso dia a dia. Sobre o aprimoramento pessoal, Jesus disse assim: sede perfeitos. Jesus dizia que nós deveríamos todos procurar a perfeição, tendo como objetivo principal alcançar a angelitude e estar ao lado do Cristo, nosso modelo e guia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 do item 3, nós temos aquela que é considerada por muitos espíritas, e é mesmo, uma das mais belas passagens de toda a codificação de Kardec, onde ele descreve ali os caracteres do homem de bem. E pela descrição que lá está, nós vemos que o homem de bem está sempre à procura dessa perfeição, como nos orientou Jesus. Então, qual a conclusão que chegamos nessa pequena explanação? Que cristianismo e espiritismo são duas coisas, mas ao mesmo tempo é uma coisa só. O cristianismo, que veio primeiro, veio trazer a base da moral dos homens. O espiritismo, que veio depois, veio explicar como usar essa moral para se aprimorar e ser uma criatura melhor. Temos muito que aprender. Ainda hoje, nós estamos discutindo essa moral, tentando entender, tentando compreender. No fundo, todos nós devemos ter sempre em mente o exemplo de vida de Jesus, que não apenas falava, Jesus fazia, mostrava, exemplificava, praticava diariamente. Portanto, procuremos todos nós seguir os passos de nosso Mestre e os seus ensinamentos. Que nós possamos nos tornar mais cristãos, contando com o apoio e a ajuda da interpretação da doutrina espírita para os ensinamentos de Jesus.
mas que nós nos tornemos melhores espíritas, contando sempre com as orientações que Jesus nos deixou em seu Evangelho e que cabe a nós agora, à luz da doutrina espírita, buscar a interpretação através do Consolador prometido. Graças a Deus e graças a Jesus.